Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos em uma história incrível e inspiradora sobre a generosidade de Carlo Acutis, aquele jovem beato que nos mostrou como usar a tecnologia para o bem, eu tenho um pedido rápido. Deixa o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nada. Nos comentários, diga de onde você é e digite Amém, para que essa mensagem de amor e caridade se espalhe ainda mais. Hoje vamos falar sobre um ato de bondade de Carlo, que é um verdadeiro exemplo de como ele vivia o Evangelho, no seu dia a dia. Preparem-se para conhecer o coração grandioso desse jovem santo da internet. Há histórias que atravessam o tempo não pelo barulho que fazem, mas pelo silêncio eloquente do amor em ação. Há vidas que, mesmo breves, deixam marcas tão profundas na terra que o céu não pode ignorá-las. Esta é a história de um menino que se tornou santo não por realizar milagres espetaculares ou por viver isolado em clausura, mas por fazer do cotidiano uma liturgia de compaixão, por transformar cada gesto simples em um ato sagrado de generosidade. Carlo Acutis viveu apenas 15 anos, mas nesse breve período compreendeu algo que muitos não descobrem em uma vida inteira: que a verdadeira riqueza não se conta em moedas, não se acumula em cofres, não se exibe em vitrines. A verdadeira riqueza se mede na capacidade de ver o outro, de sentir sua dor como se fosse própria, de estender a mão sem calcular o custo, de dar não o que sobra, mas o que falta, o que é necessário, o que é precioso. Nascido em Londres em 3 de maio de 1991 e criado em Milão, Carlo era, à primeira vista, um adolescente como tantos outros de sua geração. Amava tecnologia e passava horas programando sites e criando conteúdo digital. Era apaixonado por videogames, especialmente Pokémon e Super Mario. Torcia pelo Milan e não perdia um jogo quando podia. Tinha amigos, ria alto, brincava nas ruas do bairro. Mas havia algo diferente nele, uma luz que emanava não de seus feitos grandiosos, mas de seus gestos cotidianos, pequenos e profundamente humanos. Seus pais, Andrea Acutis e Antônia Salzano, perceberam isso desde cedo. Antônia costumava contar que Carlo, ainda muito pequeno, já demonstrava uma sensibilidade incomum diante do sofrimento alheio. Ele chorava quando via pessoas na rua pedindo ajuda. Ela recordaria anos mais tarde, com os olhos marejados. Não era apenas compaixão passageira, era como se Carlo sentisse a dor delas, em seu próprio corpo, em sua própria alma. Seus pais não eram particularmente religiosos quando Carlo nasceu. A fé era algo formal, distante, protocolar. Mas foi Carlo quem os reconduziu à igreja, quem reavivou neles a chama da espiritualidade. Aos 7 anos, pediu para fazer a primeira comunhão, um ano antes do habitual. Desde então, não faltava a missa diária. A Eucaristia, dizia ele, era sua autoestrada para o céu. Mas sua fé nunca foi uma abstração teórica ou um conjunto de rituais vazios. Para Carlo, crer em Deus significava amar as pessoas. Amar não apenas em palavras ou sentimentos, mas em ações concretas, em gestos que transformavam a realidade ao seu redor. Quando caminhava pelas ruas de Milão, Carlo tinha um hábito que intrigava quem o conhecia. Ele não desviava o olhar dos que a sociedade prefere não ver. Enquanto a maioria das pessoas acelerava o passo diante de um sem-teto, fingindo não perceber sua presença, Carlo parava, olhava nos olhos, conversava, ouvia. Ele conhecia pelo nome os moradores de rua de seu bairro. Sabia suas histórias, suas dores, seus sonhos perdidos. Para Giorgio, havia sido uma empresa falida. Para Maria, uma doença que consumiu todas as economias. Para Antônio, a solidão depois que a esposa morreu e os filhos partiram. Carlo não os via como estatísticas ou problemas sociais. Via pessoas, via irmãos, via Cristo. Você sabe quem é aquela pessoa? Ele perguntava à mãe quando passavam por alguém em situação de rua.
E antes que ela pudesse responder, completava: é Jesus, mãe. Jesus está ali, esperando que a gente o reconheça. Essa convicção não era teórica, era visceral e se traduzia em atos cotidianos de uma generosidade que constrangia pela sua radicalidade. Rajesh trabalhava como servente na construção de um prédio próximo à casa dos Acutis. Era um imigrante indiano que enviava quase todo o seu salário para a família em Punjab. Carlo conheceu Rajesh certo dia de inverno, quando o viu comendo um pedaço de pão seco, sentado no meio-fio, com os pés inchados dentro de sandálias gastas. Naquele dia, Carlo voltou para casa de meias. Sentara-se ao lado de Rajesh, conversara sobre sua vida, sua família, seus sonhos. E quando percebeu que o homem tremia de frio, com os pés expostos ao vento cortante de janeiro, Carlo não pensou duas vezes. Ali mesmo na calçada desamarrou seus tênis Nike, um presente de aniversário que adorava, e os ofereceu. Mas são novos, são seus, protestou Rajesh em seu italiano hesitante. Por isso mesmo, respondeu Carlo sorrindo. Você precisa mais do que eu. Eu tenho outros sapatos em casa. Você não tem nenhum. Não era verdade. Carlo tinha apenas mais um par de tênis velhos, já pequenos para seus pés. Mas isso não importava. O que importava era que Rajesh tinha os pés feridos pelo frio e pelo trabalho duro. O que importava era que ali estava uma oportunidade de amar de forma concreta, palpável, real. Rajesh aceitou, com lágrimas rolando pelo rosto. Colocou os tênis como quem recebe uma relíquia sagrada. E Carlo caminhou para a casa de meias, com os pés gelados sobre o asfalto frio, mas com o coração aquecido pela certeza de que tinha feito o que era certo. Quando a mãe o viu chegar naquele estado, inicialmente ficou aflita. Carlo, onde estão seus sapatos? O que aconteceu? E ele, com aquela simplicidade desconcertante que era sua marca, respondeu: dei para Jesus, mãe. Ele estava com frio. Esse episódio não foi uma exceção na vida de Carlo. Foi a regra. Era assim que ele vivia, partilhando não o que lhe sobrava, mas o que tinha, o que usava, o que amava. Na escola, seus colegas sabiam que podiam contar com ele. Se alguém esquecia o lanche, Carlo dividia o seu, mesmo que ficasse com fome. Se algum colega não tinha dinheiro para o ônibus, Carlo pagava, mesmo que isso significasse voltar a pé para casa. Se alguém precisava de ajuda com os estudos, Carlo ficava depois da aula ensinando, mesmo quando estava cansado, mas sua generosidade ia muito além do material. Carlo tinha uma capacidade rara de enxergar os invisíveis, de acolher os excluídos, de dignificar os rejeitados. Na sua turma havia um menino chamado Marco, que sofria bullying constante. Era desajeitado nos esportes, tímido nas conversas, diferente dos padrões que a crueldade adolescente estabelece. Enquanto muitos o ignoravam ou zombavam dele, Carlo fez o oposto, tornou-se seu amigo. Sentava-se ao lado de Marco no intervalo, incluía-o nas conversas, defendia-o quando outros o ridicularizavam, convidava-o para jogar futebol, mesmo sabendo que Marco não era bom jogador. Porque para Carlo, o que importava não era a habilidade, mas a dignidade. O que importava era que Marco se sentisse visto, valorizado, amado. Carlo me salvou, Marco diria anos depois, já adulto. Em uma época em que eu pensava que não valia nada, que ninguém se importava, ele estava lá. Não me salvou com grandes discursos. Me salvou com pequenos gestos diários que me fizeram sentir que eu importava, que eu tinha valor, que eu merecia amor. Essa era a genialidade da generosidade de Carlo. Ela não era espetacular, mas cotidiana. Não estava nos grandes gestos excepcionais, mas nas pequenas atenções constantes. Era uma generosidade feita de presença, de escuta, de tempo oferecido, de interesse genuíno. Carlo recebia uma mesada dos pais, como muitos adolescentes de classe média. Mas enquanto seus colegas gastavam o dinheiro em jogos, roupas ou lanches, Carlo tinha um destino diferente para aquelas moedas. Ele conhecia as famílias necessitadas do bairro,
Sabia quem estava desempregado, quem tinha filhos doentes, quem não conseguia pagar o aluguel. E discretamente, sem alarde, sem esperar reconhecimento, Carlo ajudava. Colocava dinheiro em envelopes sem remetente e os deslizava por baixo das portas. Pagava contas de luz ou gás de famílias que estavam prestes a ter os serviços cortados. Comprava remédios para idosos que não tinham como custear o tratamento. Sua mãe só descobriu a extensão dessas ações depois que Carlo morreu, quando pessoas começaram a procurá-la para contar como o menino havia ajudado. Cada história era uma revelação, cada testemunho era uma lágrima, cada lembrança era uma janela para a magnitude do amor que habitava aquele coração adolescente. Ele nunca me contou, dizia Antonia, entre o espanto e o orgulho. Carlo fazia tudo isso em segredo. Nunca quis reconhecimento, nunca procurou aplausos, ele simplesmente amava. E uma das histórias mais tocantes envolve uma senhora chamada Teresa, viúva e sozinha, que morava no mesmo prédio dos Acutis. Ela sofria de diabetes e frequentemente não tinha dinheiro para comprar insulina. Carlo descobriu e durante meses usou sua mesada para garantir que Teresa nunca ficasse sem medicação. Teresa só soube disso quando, após a morte de Carlo, encontrou uma caixa cheia de recibos de farmácia em seu apartamento. Todos estavam em nome dela, todos pagos por Carlo. Ela chorou durante dias. Aquele menino me manteve viva, ela repetia. Literalmente me manteve viva, e eu nem sabia. Para Carlo, esse dinheiro queimava no bolso, não por ganância de gastá-lo consigo mesmo, mas por ansiedade de distribuí-lo, de fazê-lo chegar onde era realmente necessário. Ele entendia que possuir recursos quando outros passam necessidade era um tipo de violência silenciosa, uma forma de indiferença que ele se recusava a praticar. A generosidade de Carlo não apenas ajudava quem recebia, transformava quem testemunhava. Seus pais foram os primeiros a serem convertidos por esse amor radical. Antônia, que havia se afastado da fé, reencontrou Deus ao ver a devoção do filho. Começou a acompanhá-lo às missas diárias, a rezar o terço com ele, a servir aos pobres ao seu lado. Carlo me ensinou a ver Jesus nos pobres. Ela testemunharia mais tarde. Antes, eu passava apressada pelas pessoas em situação de rua, com medo, com incômodo, com pressa. Carlo me puxava pela manga e dizia: "Mãe, espera, aquela pessoa precisa de nós." Ele tinha razão. Era Jesus quem estava ali, esperando. Andréa, o pai, executivo de uma empresa de seguros, também foi transformado. Começou a questionar suas prioridades, suas escolhas, seu estilo de vida. Meu filho de 15 anos era mais sábio que eu, ele admitiria. Ele entendia o que realmente importava na vida. Eu estava perdido em ambições vazias e Carlo me mostrou o caminho. Mas não foram apenas os pais. Colegas de escola, professores, vizinhos, todos que conviviam com Carlo eram tocados por sua forma de viver. Alguns começaram a imitar seus gestos. Outros simplesmente começaram a prestar mais atenção nos invisíveis, a olhar com mais cuidado para quem sofria. Uma de suas professoras, a senhora Juliana, contou como Carlo transformou sua forma de ensinar. Ele me fez perceber que educar não é apenas transmitir conhecimento, é formar o coração, é despertar a compaixão, é ensinar a ver o outro. Carlo, sem ser professor, foi meu maior mestre. Carlo era apaixonado por tecnologia, e essa paixão não estava desconectada de sua fé ou de sua generosidade. Pelo contrário, ele via na internet uma ferramenta poderosa para evangelizar, para educar, para espalhar o bem. Com apenas 11 anos, Carlo criou um site catalogando milagres eucarísticos de todo o mundo. Passou meses pesquisando, verificando fontes, organizando informações, criando um banco de dados que até hoje é usado por paróquias e educadores católicos em diversos países. Mas mesmo esse projeto tinha uma dimensão de generosidade. Carlo disponibilizava todo o material gratuitamente.
Respondia pessoalmente e-mails de pessoas que tinham dúvidas. Ajudava paróquias a montar suas próprias exposições. Ensinava outros jovens a programar para que também pudessem usar a tecnologia para o bem. Ele costumava dizer: a internet pode ser uma autoestrada para o inferno ou uma via expressa para o céu. Depende de como a usamos. E usava sempre para o bem, para elevar, para inspirar, para conectar as pessoas a Deus e umas às outras. Carlo também usava suas habilidades técnicas para ajudar concretamente. Consertava computadores de pessoas que não tinham dinheiro para pagar técnicos. Ensinava idosos a usar e-mail para que pudessem manter contato com familiares distantes. Ajudava pequenos comerciantes a criar sites para seus negócios. Tudo de graça. Tudo com um sorriso estampado no rosto. Tudo com a alegria de quem sabe que está usando seus talentos para tornar o mundo um pouquinho melhor. Em outubro de 2006, Carlo começou a sentir fortes dores. Inicialmente pensaram ser algo passageiro, mas os sintomas se agravaram rapidamente. Após exames, veio o diagnóstico devastador: leucemia fulminante do tipo M3. Para qualquer família, essa notícia seria um terremoto. Para um adolescente de 15 anos, poderia ser o fim de toda a esperança. Mas Carlo surpreendeu mais uma vez. Ao saber da doença, sua primeira reação não foi de revolta ou desespero, foi de oferecimento. Ofereço meu sofrimento pelo Papa e pela Igreja, ele disse, com uma serenidade que deixou médicos e enfermeiros atônitos. Nos dias que se seguiram, enquanto o câncer consumia seu corpo jovem, Carlo continuou a praticar a generosidade que havia marcado toda a sua vida. Agradecia às enfermeiras com uma gentileza comovente. Preocupava-se com seus pais, tentando consolá-los. Rezava pelos outros pacientes do hospital, especialmente pelas crianças. Uma enfermeira chamada Paula recordaria: em meus 30 anos de profissão, nunca vi nada igual. Aqui estava um menino morrendo em dores terríveis, e ele me perguntava como estava meu dia, se minha filha tinha melhorado da gripe, se eu estava bem. Ele se preocupava comigo. Eu saía do quarto dele chorando, não de tristeza, mas de admiração. Carlo também pediu para que levassem alguns de seus pertences ao hospital. Roupas, sapatos, seu videogame. Não para usar, mas para doar. Tem gente aqui que precisa mais do que eu, explicou. Eu vou para o céu. Eles vão voltar para casa. Eles precisam dessas coisas. Até o fim, a generosidade. Até o último suspiro, o olhar voltado para o outro, nunca para si mesmo. Carlo Acutis faleceu em 12 de outubro de 2006, na festa de Nossa Senhora Aparecida. Tinha apenas 15 anos, 3 meses e 9 dias de vida. Uma vida curta em quantidade, imensurável em qualidade. Seu funeral foi um testemunho eloquente do impacto que havia causado. Centenas de pessoas compareceram. Colegas, professores, vizinhos, mas também muitos pobres, moradores de rua, imigrantes, todos aqueles que Carlo havia ajudado ao longo de sua breve existência. Rajesh, o trabalhador indiano, estava lá, ainda calçando os tênis que Carlo lhe dera anos antes. Ele chorava copiosamente, repetindo em seu italiano: era meu amigo, era meu irmão, era meu santo. Marco, o menino que sofria bullying, também estava lá. Anos depois, tornar-se-ia psicólogo, dedicado a ajudar jovens vítimas de bullying. Carlo me ensinou que uma pessoa pode fazer diferença, ele diria. Ele salvou minha vida quando eu era adolescente. Agora tento salvar outras. Teresa, a senhora diabética, levou flores. Ele foi meu anjo, ela testemunhou. Meu anjo em forma de menino, que me manteve viva quando eu estava pronta para desistir. Mas o legado de Carlo não se limitou às pessoas que ele tocou diretamente. Sua história começou a se espalhar, primeiro pela diocese, depois pela Itália e, eventualmente, pelo mundo inteiro. Jovens de todos os continentes se inspiraram em sua vida. Perceberam que santidade não é algo distante, reservado a pessoas especiais de épocas antigas. Santidade é possível hoje, na era digital, nas grandes cidades, no meio da vida comum.
Santidade é uma escolha diária de amar, de servir, de doar-se. A fama de santidade de Carlo se espalhou tão rapidamente que apenas 6 anos após sua morte, em 2012, iniciou-se oficialmente seu processo de beatificação. Era algo raro. Normalmente a igreja espera décadas antes de iniciar tais processos, mas o povo não esperou. Espontaneamente, milhares de pessoas começaram a visitar seu túmulo em Assisi, onde seu corpo foi trasladado. Começaram a pedir sua intercessão e começaram a relatar graças recebidas. Em 2013, um milagre foi oficialmente reconhecido pela igreja: a cura inexplicável de um menino brasileiro que sofria de uma doença pancreática rara e incurável. Após orações pela intercessão de Carlo, a criança foi completamente curada, sem explicação médica possível. Em 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado pelo cardeal Agostino Vallini, na Basílica de São Francisco de Assis. Tornou-se o primeiro beato da geração millennial, o santo dos jovens, o padroeiro da internet. Mas títulos à parte, Carlo permanece o que sempre foi: um menino comum que escolheu viver de forma extraordinária. Um adolescente que amava videogames e futebol, mas que amava ainda mais as pessoas. Um jovem que poderia ter vivido para si mesmo, mas que escolheu viver para os outros. A vida de Carlo Acutis é um desafio para nosso tempo. Vivemos em uma era marcada pelo individualismo, pela busca incessante de acumulação, pela indiferença diante do sofrimento alheio. Construímos muros em vez de pontes, guardamos em vez de partilhar, olhamos para telas em vez de olhar nos olhos das pessoas. Carlo nos mostra outro caminho. Um caminho em que a felicidade não está em ter mais, mas em dar mais. Em que a realização não vem de conquistas pessoais, mas de serviço ao próximo. Em que a verdadeira alegria nasce não de prazeres fugazes, mas de amor duradouro. Ele nos ensina que não existem gestos pequenos quando são feitos com grande amor. Que um par de sapatos dado com compaixão vale mais que 1000 discursos sobre caridade. Que silenciosamente ajudar alguém em necessidade é mais eloquente que qualquer sermão. Carlo nos desafia a sair de nós mesmos, a quebrar a bolha de conforto em que nos enclausuramos, a ver os invisíveis que a sociedade insiste em esconder. Ele nos convida a reconhecer que em cada pessoa que sofre, em cada esquecido, em cada marginalizado, está Cristo esperando para ser amado. Sua vida nos confronta com perguntas incômodas. Quando foi a última vez que realmente vimos alguém que sofre? Quando foi a última vez que demos não o que nos sobrava, mas o que tínhamos? Quando foi a última vez que sacrificamos nosso conforto pelo bem-estar de outro? Uma das lições mais poderosas que Carlo nos deixa é a de que não precisamos esperar por grandes oportunidades para fazer a diferença. As oportunidades estão em cada esquina, em cada dia, em cada encontro. Está na colega de trabalho que parece triste e precisa de alguém que a ouça. Está no vizinho idoso, que vive sozinho e precisa de companhia. Está na pessoa que pede ajuda na rua e que normalmente ignoramos. Está no familiar com quem estamos brigados e precisamos perdoar. Carlo não tinha recursos extraordinários. Não era rico, não tinha poder, não ocupava posições de influência. Era apenas um adolescente com uma mesada modesta, uma família comum, uma vida ordinária. Mas fez de sua vida ordinária algo extraordinário pela forma como escolheu viver cada momento. Ele nos mostra que a santidade não é para alguns poucos eleitos, mas é um chamado universal. Todos podemos ser santos, todos podemos ser generosos, todos podemos fazer do amor nossa missão e da compaixão nossa linguagem. Não precisamos dar nossos sapatos literalmente, embora Carlo nos mostre que até isso é possível. Mas precisamos nos despir de nosso egoísmo. Precisamos descalçar nosso orgulho. Precisamos caminhar descalços na humildade de quem reconhece que tudo o que temos é dom, é graça, é oportunidade de servir.
Hoje, mais de 15 anos após sua morte, Carlo Acutis continua vivo. Vivo na memória de quem o conheceu. Vivo no testemunho de quem se inspira em sua história. Vivo nos gestos de generosidade que sua vida continua a inspirar ao redor do mundo. Jovens que nunca o conheceram pessoalmente sentem-se desafiados por sua radicalidade. Adultos que vivem presos em suas rotinas são sacudidos por seu exemplo. Idosos que pensavam já ter visto tudo encontram em sua história uma renovação de esperança. Carlo nos deixa um convite permanente. O convite a acreditar que cada um de nós pode transformar o mundo ao nosso redor. Não através de grandes revoluções ou mudanças estruturais, embora essas sejam importantes, mas através de pequenas revoluções cotidianas de amor. Revolucione sua família, escolhendo o perdão em vez do ressentimento. Revolucione seu local de trabalho, escolhendo a generosidade em vez da competição. Revolucione seu bairro, escolhendo a solidariedade em vez da indiferença. Carlo acreditava profundamente que cada pequeno ato de amor tinha um peso eterno, que nada se perdia, que tudo ficava registrado no coração de Deus, que o bem sempre vale a pena, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando parece não fazer diferença. Quando Carlo Acutis entrou na eternidade aos 15 anos, não deixou contas bancárias recheadas, não deixou propriedades ou investimentos, não deixou um império empresarial ou uma fortuna acumulada, mas deixou algo infinitamente mais valioso. Deixou vidas transformadas, deixou corações tocados, deixou um rastro luminoso de bondade que continua a iluminar caminhos. Deixou a prova viva de que a verdadeira riqueza não se conta em números, mas em amor partilhado. Rajesh ainda guarda aqueles tênis, mesmo já gastos e velhos. São sua relíquia, seu tesouro, seu lembrete de que foi amado quando se sentia invisível. Marco tornou-se psicólogo e dedica sua vida a ajudar outros que sofrem, multiplicando o amor que recebeu. Teresa viveu mais 15 anos após conhecer Carlo e até o fim testemunhava sobre o menino santo que me salvou. E assim o amor se multiplica. Assim a generosidade se espalha. Assim a santidade se torna contagiosa. Carlo descobriu cedo o que muitos nunca descobrem. Que viemos ao mundo não para acumular, mas para distribuir. Não para guardar, mas para compartilhar. Não para nos fechar em nós mesmos, mas para nos abrir aos outros. Ele entendeu que cada encontro é uma oportunidade. Cada necessidade é um chamado. Cada sofrimento alheio é uma chance de amar. E amou. Oh, como amou! Com a intensidade de quem sabia que cada dia era precioso, cada momento era único, cada pessoa era sagrada. Seu corpo descansa em Assisi, a cidade de São Francisco, outro santo que escolheu a pobreza voluntária e o amor radical. Mas seu espírito permanece vivo, desafiando-nos, inspirando-nos, convidando-nos a seguir o mesmo caminho. Um caminho que pode começar hoje, agora, com um gesto simples, com um olhar de compaixão, com uma mão estendida, com um par de sapatos oferecido, com um coração generoso. Carlo nos ensinou que a santidade não está no futuro distante ou no passado remoto. Está aqui, está agora. Está em cada escolha que fazemos entre o egoísmo e a generosidade, entre a indiferença e a compaixão, entre fechar os olhos e realmente ver. E quando realmente vemos, quando nossos olhos se abrem para a realidade do outro, quando nosso coração se comove diante do sofrimento alheio, algo extraordinário acontece. Descobrimos que ao dar, recebemos. Ao servir, somos servidos. Ao amar, somos amados. Esta é a matemática paradoxal do reino de Deus, que Carlo compreendeu tão bem. Quanto mais damos, mais temos. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais somos preenchidos de Deus. Quanto mais nos perdemos em amor, mais nos encontramos.
Carlo Acutis costumava repetir uma frase que se tornou seu lema, sua síntese, seu testamento espiritual. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ele escolheu viver como original. Escolheu não se conformar com a mediocridade moral de nosso tempo. Escolheu não ser mais uma fotocópia de uma sociedade que valoriza ter em vez de ser, acumular em vez de partilhar, consumir em vez de doar. Escolheu ser ele mesmo, um menino apaixonado por Deus e apaixonado pelas pessoas, que fez do amor sua profissão de fé e da generosidade seu modo de vida. E nessa escolha, nessa vida breve mas intensa, nesse testemunho luminoso, Carlo nos deixou a mais preciosa das heranças, a certeza de que é possível viver diferente, a esperança de que o amor pode transformar o mundo, a convicção de que a verdadeira riqueza está não no que guardamos, mas no que doamos, que possamos aprender com este jovem de sorriso luminoso e coração transbordante, que possamos ter a coragem de tirar nossos sapatos quando alguém estiver descalço, que possamos fazer do amor não apenas um sentimento, mas uma ação concreta, palpável, transformadora, porque Carlo nos ensinou que não existem gestos pequenos quando são feitos com grande amor, e que cada um de nós, exatamente onde estamos, com o pouco ou muito que temos, pode ser instrumento de esperança, de dignidade, de luz. A verdadeira riqueza, Carlo descobriu cedo, está em dar. E ao dar-se completamente, ele se tornou inesquecível. E ao tornar-se inesquecível, continua a transformar vidas, a inspirar corações, a espalhar amor. Seu exemplo permanece como um farol em meio à escuridão do egoísmo contemporâneo, como uma bússola que aponta sempre para o norte verdadeiro, o amor. Como um convite permanente a viver não para nós mesmos, mas para os outros. Não para acumular, mas para distribuir. Não para ser servidos, mas para servir. Carlo Acutis, o santo dos tênis surrados, o santo do amor concreto, o santo da generosidade radical, continua a nos dizer através de sua vida: a tristeza é o olhar voltado para si mesmo. A felicidade é o olhar voltado para Deus e para o próximo. Que possamos, inspirados por seu exemplo, voltar nosso olhar para onde ele sempre esteve voltado, para cima, em direção a Deus, e ao redor, em direção às pessoas que precisam de nós. E nesse olhar duplo, nessa visão integrada, descobrir a verdadeira alegria, a verdadeira riqueza, a verdadeira vida, porque Carlo viveu 15 anos. Mas viveu plenamente, viveu intensamente, viveu eternamente e continua vivo em cada gesto de generosidade que sua história inspira, em cada par de sapatos dado, em cada refeição compartilhada, em cada abraço oferecido, em cada ato de amor. Continua vivo em você que lê esta história. E no convite que ela faz, vá, que história emocionante a de Carlo, não é mesmo? A generosidade dele nos lembra que a santidade é para hoje e que pequenos gestos de amor podem transformar vidas. Carlo Acutis usou sua vida, seu tempo e seus recursos para ajudar o próximo. E isso é um chamado para todos nós. Espero que esse exemplo tenha tocado seu coração. Se você gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam a beleza da vida de Carlo Acutis. Mais uma vez, se ainda não fez, deixe seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de digitar amém nos comentários para selar essa reflexão. Muito obrigado por assistirem e que a intercessão de Carlo Acutis nos inspire a sermos mais generosos a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!